Metade do Brasil convive com esgoto. Estamos falando de crianças obrigadas a brincar no meio de dejetos, fezes, urina, expostas a doenças graves que levam à morte e prejudicam o desenvolvimento escolar. Não pode haver meias palavras para tratar de um assunto tão sério como esse. Se você quer viver em um Brasil mais justo, precisa se importar com isso. Hoje, a comissão especial que analisa o novo marco regulatório do saneamento deve analisar o parecer do relator que pode modernizar a nossa legislação nessa área. Por isso, hoje é um dia muito importante para começar a mudar essa situação, que é uma verdadeira vergonha nacional. Eu sou Mano Ferreira e este é o Livros Notícia desta quarta-feira, 30 de outubro. De segunda a sexta, nós trazemos para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Pense nas crianças de 0 a 4 anos de idade que estão doentes nos nossos hospitais. Segundo o SUS, a cada 4 crianças internadas nessa faixa de idade, uma está lá porque foi infectada pelo contato com esgoto não tratado e elas estão com doenças como diarreia, infecção intestinal e verminoses. É escandaloso, mas o fato é que até hoje a diarreia e essas doenças seguem sendo uma importante causa de mortalidade infantil no Brasil. Para você ter uma ideia da dimensão do problema e de como ele está relacionado com a falta de saneamento básico, vamos trazer 2 dados. Em 1990, apenas 30% dos brasileiros tinham acesso à coleta de esgoto. E nós chegávamos a perder, em um ano, mais de 40 mil crianças mortas por diarreia. De lá para cá, com muito esforço, a gente conseguiu ampliar o acesso a esgoto para 50% da população e derrubamos a mortalidade infantil. É claro que qualquer melhora é boa, mas essa está avançando muito devagar, a um nível que faz vergonha para qualquer brasileiro. Em pleno século XXI, com tantos avanços tecnológicos, a gente ainda perde 1.593 crianças por ano mortas por diarreia. Estamos falando de crianças de 0 a 4 anos de idade. Como a gente falou, 1/4 das crianças internadas no hospital nessa faixa de idade está lá com doenças relacionadas à falta de saneamento. Geralmente são crianças de famílias pobres que não conseguem dar um jeito seguro de lidar com esgoto não tratado. Os estudos também apontam que esse tipo de doença, nessa fase inicial da vida, acaba provocando dificuldades depois, ao longo do aprendizado e da vida escolar dessas crianças, prejudicando, obviamente, o seu desempenho. Em outras palavras, o que a gente está falando é de uma barreira gigante para que a gente possa ter, de fato, um país mais justo e mais livre. A falta de saneamento condena as crianças brasileiras pobres a sofrerem com problemas de saúde e terem ainda mais dificuldade para o seu autodesenvolvimento, para que possam estudar adequadamente e ter condições de, quando adultas, fazerem as suas próprias escolhas. Por todas essas razões, o Livres escolheu o saneamento básico como uma das nossas grandes prioridades para 2019. E a gente está acompanhando esse assunto com muito afinco desde o início do ano. E aí, vale esclarecer alguns pontos importantes. Na nossa lei atual, o saneamento é basicamente uma responsabilidade dos municípios. Só que por motivos históricos, a maior parte dos estados no Brasil tem uma empresa estatal ligada ao governo do estado que foi criada para cuidar desse serviço, tanto da coleta de esgoto e tratamento como do abastecimento de água. Mas parece que fazer obra embaixo da terra não dá tantos votos assim, e a verdade é que a maior parte dos municípios segue se omitindo das responsabilidades e deixando tudo para essas empresas estatais. A gravidade do problema varia bastante de acordo com a região do país. A pior situação está na região norte, onde apenas
10% da população tem acesso à rede de esgoto. Em Rio Branco, no Acre, nosso vereador Emerson Jarudi acompanha esse assunto de perto. Isso aqui fede. Quando dá uma chuva, eu tenho que descer, tá aí todo mundo de prova, sair tirando a lixarada todinha por cima do trapicho, para não ficar tão pior, porque senão não tem quem consiga. O piche é dentro de casa, entendeu? Segundo dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, quase 80% da população de Rio Branco não possui coleta de esgoto. O DataSUS registrou em 2017 70 internações devido a doenças de veiculação hídrica. Os números são alarmantes e refletem a realidade da Maria e de outros moradores de Rio Branco que não possuem coleta e tratamento de esgoto. Há muito se vinha investindo em um projeto de urbanização dos bairros, que incluía a construção e implementação de estações de tratamento de esgoto, as ETs, em alguns bairros da capital. Com as estações de tratamento, seria possível gradativamente despoluir os igarapés e o rio Acre, diminuindo a incidência de esgoto não tratado jogado nos mananciais e rios. Nossa equipe visitou cada uma das estações de tratamento, nos bairros Laélia Alcântara, Calafate, Mauro Bittar, Vila Betel, Boa União, Vanderlei Dantas e Cabreúva, e constatamos que todas estão abandonadas e inoperantes. Tem uma estação de tratamento. Se estivesse funcionando, não aconteceria isso, né? Mas não está funcionando. Aí, com a chuva, né? Aí enche, entope tudinho ali e aí vai para as casas, né? Meus vizinhos aqui do lado andam com a bota 7 léguas. Todas as vezes que chove bastante, né? É complicado, Aqui pra gente sair aqui, quando chega o inverno, a gente tem que sair de bota 7 léguas, né? Porque não dá da gente sair com sapato, de chinela que se molha tudo, quebra chinela, né? Que ainda que fica uma massa ao sol aí na rua, né? O nosso representante não tem esses problemas, né? Que logo ele seleciona os problemas, né? Agora a gente, né, que é pobre, a classe baixa é quem paga o pato, que nem diz o ditado, né? Se estivessem funcionando, essas estações de tratamento teriam capacidade para atender mais de 12 mil pessoas. Saneamento básico é questão de saúde pública e é um dos itens essenciais para garantirmos a dignidade da vida. Essas estações que não estão em funcionamento é dinheiro público sendo jogado pelo esgoto. Pois é, Jarudi, não só o dinheiro, como a saúde dos brasileiros e a possibilidade de ter um país mais justo, com patamar mínimo de igualdade de oportunidades, está escorrendo pelo ralo. Em 2013, o SUS registrou 340 mil internações por doenças relacionadas à falta de saneamento. Entre 2008 e 2017, a contaminação por esgoto não tratado causou 73.400 mortes no Brasil. Ainda segundo o SUS, a estimativa é que em 20 anos, os gastos com internação por esse tipo de doença passem da casa dos 7 bilhões de reais. Segundo um levantamento da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, só 85 dos 5.570 municípios brasileiros estão dentro da meta do serviço de atendimento à coleta de esgoto. Pela legislação atual, a solução desse problema está basicamente dependente do investimento estatal através dessas empresas ligadas aos governos estaduais. A gente sabe como é estatal, além de todos os problemas que a gente conhece de ineficiência, de problemas de incentivos, elas simplesmente não têm dinheiro para fazer os investimentos necessários para expandir o serviço para toda a população. Por isso, a gente está praticamente estagnado no quesito de atendimento. O Plano Nacional de Saneamento, criado em 2007, estabeleceu a meta de universalizar o acesso à rede de esgoto em todo o Brasil até 2033. Para isso, o governo federal estima a necessidade de um investimento de cerca de 700 bilhões de reais até esse ano. Mas a nossa média de investimento por ano é muito longe de atingir o patamar necessário, em torno de 60 bilhões.
Se o ritmo atual for mantido, nós só vamos conseguir universalizar o serviço lá em 2055. Mas olha que a situação é ainda pior do que essa, porque a gente sabe que os estados brasileiros estão falidos e a capacidade de investimento do Estado, da União como um todo, vem caindo ano a ano. Em outras palavras, se a gente continuar dependendo das estatais, a gente vai arrastar esse problema por várias gerações ainda. Por isso, é muito importante mudar o marco regulatório do saneamento para pôr fim a esse monopólio das estatais de saneamento e criar competição de verdade nesse setor. Desde o início do ano, o Livres tem atuado intensamente pelo avanço dessa pauta. A gente vai ver um pouco dessa atuação agora com alguns dos melhores momentos do deputado federal Tiago Mitro, nosso associado, membro da comissão especial que analisa o novo marco regulatório do saneamento e um dos principais defensores da quebra do monopólio das estatais. Companhias estaduais de saneamento com... Sem gravata? No plenário das comissões, sim, só não pode no plenário. Eu nunca ouvi aqui, eu tô aqui há 9 anos. Ele fica até mais simpático de gravata. Tá bem assim? Ficou bem. Tanta coisa importante pra gente falar aqui, né? As prioridades da esquerda não é a população mais pobre. Parece que querem continuar condenando metade da população brasileira a conviver com esgoto a céu aberto. Quando a gente fala de 100 milhões de brasileiros sem acesso a esgoto nas suas casas, isso daí afeta muita gente. Então a gente tem urgência em tratar esse tema. O Brasil não pode mais esperar. Em 2007, essa mesma casa aprovou um marco regulatório do setor e que, buscando proteger as empresas estatais, foi prometido que elas iriam investir no saneamento básico do Brasil. Mas depois de 12 anos, senhor presidente, nada foi feito. Nós ainda temos 15 mil crianças morrendo todos os anos aqui no Brasil por conta das péssimas condições de saneamento básico aqui no Brasil. O que está preocupando a esquerda não é a pobreza, não é a falta de saneamento, é perder a boquinha. Então, a favor de quem que estão essas pessoas que vêm aqui fazer baderna, impedir o debate democrático? Insistir no mesmo erro é loucura. A gente não pode achar que o que o Brasil fez e faz ainda em saneamento está dando certo. 15 mil pessoas morrendo todos os anos por falta de saneamento básico. A gente tem que perguntar, essas pessoas que vêm aqui gritar, essas pessoas que vêm aqui acabar com a ordem, a favor de quem que elas estão? Certamente não é a favor da população brasileira. Onde se tem estatal dominada por esse pensamento, tem roubalheira e tem as célebres trocas de cargo por perpetuação no poder. Estão a favor de quem? Dos 100 milhões de brasileiros sem saneamento básico, sem esgoto, ou estão a favor de 50 mil funcionários que nunca ganhariam os mesmos salários que ganham hoje nas estatais se estivessem competindo no setor privado? E o Chile resolveu seu problema de saneamento há muitos anos. A Jordânia resolveu há mais de 100 anos o problema de saneamento básico. E nós estamos em 2019 com um plano para universalizar em 2033 e a realidade nos mostra que não tem a menor condição da gente fazer isso se o modelo de oferta do serviço continuar da forma como está. De onde vão sair os 60 bilhões de reais necessários para que se possa universalizar o saneamento básico no Brasil? E se condena aquela população a permanecer sem tratamento de água, sem tratamento de esgoto, a permanecer no século XIX. Já está mais do que claro que o Estado brasileiro não tem condição de investir o tanto que é necessário investir para que a gente possa universalizar o saneamento básico no Brasil. Sendo que o que nós queremos aqui é trazer toda a população brasileira para o século XXI, para que se possa ter o respeito à dignidade de ter água tratada e seu esgoto coletado e tratado. O relator do projeto é o deputado Geninho, do Democratas de São Paulo. A comissão especial deve votar o relatório hoje. Como a gente pôde ver em algumas das falas de Tiago, está tendo muita pressão dos sindicalistas ligados às estatais do saneamento contra a aprovação do projeto. Por isso, o Livres está lá defendendo intensamente a abertura do setor para fazer um contrapeso. A gente precisa acabar com essa vergonha nacional e levar dignidade para metade dos brasileiros que segue privada do acesso a uma coisa que é tão básica na vida em sociedade no século XXI, como é o tratamento e a destinação adequada do esgoto. A gente sabe que nos anos 90 a gente privatizou a telefonia. O saneamento segue estatal. E a realidade é que hoje nossas crianças
simplesmente têm celular, mas colocam o pé no esgoto. Então a gente vai acompanhar essa pauta e você pode seguir as nossas redes sociais, onde a gente vai fazer uma transmissão, especialmente no Twitter. Mas agora a gente vai para o Giro Livres, onde você acompanha a nossa agenda e fica por dentro das ações que o Livre está fazendo por todo o Brasil, através dos nossos associados, lideranças e da Bancada da Liberdade. Faltam recursos, falta absoluta de recursos para o restante dos investimentos nas Forças Armadas. E que falou também que o Brasil tem que valorizar o funcionalismo. Olha, foi a supervalorização do funcionalismo, muito acima dos salários da iniciativa privada, que fez o país quebrar e não ter recurso hoje para a manutenção das questões mais básicas, inclusive das Forças Armadas. Pessoal, acabo de ficar sabendo de uma notícia muito grave e muito triste para o estado do Rio Grande do Sul. O Tribunal de Justiça decidiu essa tarde por unanimidade pela inconstitucionalidade da proposta de lei de diretrizes orçamentárias proposta pelo governo do estado e aprovada pela Assembleia Legislativa, que estabelecia o congelamento dos gastos do governo do Rio Grande do Sul, do estado do Rio Grande do Sul, para 2020. Medida absolutamente fundamental e que foi derrubada agora, infelizmente, pelo poder que não atrasa salários, que tem os salários mais altos do estado do Rio Grande do Sul, que se autoconcedeu um aumento de 16% ano passado e que agora vai lá e descarta, desrespeita uma decisão do Poder Legislativo. Isso é muito grave, isso atenta contra o futuro do estado do Rio Grande do Sul, e isso é mais uma manifestação de como vai ser difícil fazer as reformas por aqui. Mas a gente tem que seguir em frente. Aguardem os próximos capítulos. Fala aqui da cidade de Palmas, do Tocantins. Estou convidando vocês para participar do nosso Bar Livres. Nosso evento chama-se Pizza e Liberdade. Vai acontecer lá no Sorro, que fica próximo ali à Praça dos Girassóis, no centro da cidade de Palmas, né, a bela cidade do Tocantins. E eu quero convidar você a participar desse evento, onde vamos debater sobre ideias de liberdade e como transformar a sociedade para que ela seja uma sociedade mais justa. Convido vocês, participe conosco. Se você estiver passando por Palmas, procure ali o Sorro, perto da Praça dos Girassóis. Um grande abraço, até mais. Os dados de 2015 a 2019, em comparativo do Brasil com o Chile, são alarmantes. Ao contrário que o deputado falou anteriormente, tanto faz renda, trabalho, saúde ou educação, o Chile teve uma melhora significativa mediante as políticas de governo liberal implantadas lá. Renda per capita do PIB, porcentagem de população abaixo da linha da pobreza, o índice de Gini, desemprego de 12,3 aqui para 7,2 lá, salário mínimo maior, salário médio, desigualdade, mortalidade infantil, desigualdade na escolaridade, analfabetismo, todos os índices de forma matemática lá são melhores. Nós precisamos trocar o que soa bem pelaquilo que funciona de uma vez por todas. Mas, sinceramente, me constrange e me surpreende, quer dizer, não me surpreende, na verdade, que grupos que se auto-intitulam como mães e pais pela democracia vibrem quando se susta a discussão democrática, que é o fundamento desse parlamento, e quando deputados não deem nem a possibilidade de o autor dessa proposição propor a discussão em sede de mérito e de constitucionalidade nessa reunião ordinária, e, enfim, busquem atropelar a possibilidade de um parlamentar fazer uso das suas razões e seus argumentos. Lamento, mas infelizmente isso parece ser uma prática e um método sistematicamente adotados. Da nossa parte fica claro que não vamos diminuir o nosso esforço para defender a liberdade, para defender a lei e a constitucionalidade de pais, mães, famílias que querem ter resguardado seu direito de educar os seus filhos e de cumprir com a sua missão de dar um mundo melhor para ele. Esse foi o Livres Notícia desta quarta-feira. Vale lembrar que sábado a gente vai estar na LibertyCon em São Paulo, com direito à programação especial na Sala Livres, lá no Maxud Plaza, aqui em São Paulo. E no domingo, também aqui em São Paulo, a gente vai fazer o primeiro Encontro Nacional do Livres. Vai ser uma oportunidade única para você encontrar nossa equipe, conversar com vários associados, conhecer mandatários, conselheiros e nossas lideranças. Espero muito ver vocês por lá.
E continue nos acompanhando por aqui, de segunda a sexta, os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Lembre, ative o sininho e faça sua inscrição aqui no canal para não perder nenhuma edição. Até amanhã.